Ponto de vista com o Elivaldo Barbosa, que já está aqui devidamente me aguardando para a gente conversar. Ele que estava acompanhando, inclusive, a entrevista do delegado Matheus Zanata. Que caso, hein? Bom dia, Neyara. Você que está nos acompanhando aqui, caso estarrecedor, mais um caso de violência volta a acontecer na região norte do estado. Recentemente, a Polícia Civil, a Polícia Militar, essa força de segurança, passou aí um mês, mais ou menos, em Piripiri, que é outra área com muitas ocorrências de violência, e lá parece que deu uma estancada disso aí. Agora, em Parnaíba, volta a acontecer, é um fato preocupante, porque envolve pessoas que têm, de certo modo, uma certa ligação com o crime organizado, segundo o delegado Matheus Zanata informou aí. Então, é trabalho para a polícia, como você reafirmou, Neyara, de toda a atenção voltada para o Estado, obviamente, mas para essas regiões, onde a tensão é maior, os casos são maiores, os registros de violência com homicídios, tentativas de homicídio preocupam a população e, naturalmente, o aparato de segurança pública do Estado. Quando a gente vê esses crimes, é tráfico de drogas, aí tem relação com facções criminosas que acabam com apreensão de dinheiro sem uma fonte agiotagem. Legal e homicídios, né? Tudo indica que tem a ver com agiotagem. Cobrança, pressão, aí a moça foi lá, matou e por pouco matou 3. E ela deve saber usar uma arma, né? Porque eram 3 homens, a mulher conseguiu atingir 2, ainda deixou um terceiro ferido, então tinha realmente o estrago foi domínio, viu, do uso de uma arma. Bom, Elivaldo, você não é jornalista policial, então vamos... Agora também, de certa modo, a gente tem que saudar a polícia, de certa forma, porque é um trabalho com resultados rápidos. Exatamente. No dia seguinte, a situação já foi resolvida. A gente fala, não, é acusada pelo rito normal que corre o processo, né? Ela vai ter um inquérito, aquela coisa toda, a acusada, ela foi autora dos disparos. Então ela não é suspeita, ela vai ser acusada depois que... Exatamente. Então ela é suspeita o processo... e depois vai virar réu, aquela história toda. Mas essa moça aí, todas as evidências mostram, tudo mostra que ela realmente vai pagar caro pelo crime que cometeu. Bom, a gente vai falar agora de política, né, Paulo? Vamos lá. Porque ontem à noite teve uma reunião importante entre o governador Rafael Fonteles, vereadores, deputados também, porque agora o governo entra aí nessa questão do transporte, da crise do transporte público aqui na cidade de Teresina, né? Que já era sem tempo, viu? Porque essa crise ela vem se arrastando, anos e anos. E entra com força, Neyara. E veja só a sequência de fatos. No dia, 2 dias antes, a Câmara Municipal, através do vereador Enzo Samuel, foi à Prefeitura de Teresina levando um documento, formalizando uma proposta de ação imediata no enfrentamento à crise do transporte público em Teresina. Inclusive, com o aumento da frota, um aporte maior de recursos referente a esses 80 veículos que seriam incorporados à frota já depois do Carnaval. E logo no dia seguinte, o governo do Estado anuncia medidas que serão adotadas com relação à redução do ICMS, desoneração do combustível, do óleo diesel para a frota de ônibus de Teresina, envolve o IPVA zerado para novos ônibus e também a gratuidade que envolve o Estado também ser repassada para o sistema de transporte para reduzir os custos e também ajudar, de certo modo, a Prefeitura. Então, foi um conjunto de fatores. E ontem, uma reunião do governador Rafael Fonteles com vereadores e deputados. O próprio governador explica o motivo do encontro e o envolvimento do governo no enfrentamento à crise do transporte coletivo em Teresina. O governo do Estado vai isentar em 50%, reduzir em 50% o valor do ICMS sobre o óleo diesel utilizado nos ônibus, também isentar em 100% o IPVA dos ônibus novos que forem adquiridos para melhorar o transporte coletivo em Teresina e também fazer o pagamento do valor relativo ao subsídio que tem direito os estudantes da rede estadual que utilizam o sistema de transporte coletivo em Teresina e também as forças policiais que têm a gratuidade garantida por lei. Dessa forma, fazendo a nossa contribuição para a solução do problema, que, claro, é um problema complexo, mas torcemos para que esse problema seja resolvido o mais breve possível, para beneficiar, sobretudo, a população de baixa renda que utiliza o transporte coletivo. Bom, também na reunião,
diversos vereadores inclusive fazem parte da base aliada ao prefeito Dr. Pessoa, participaram. O presidente da casa, Enzo Samuel, revelou mais uma vez a preocupação da Câmara Municipal em relação ao transporte coletivo em Teresina. Com essa contribuição da Assembleia, contribuição da Câmara Municipal e do Governo do Estado, a gente espera que o sistema possa voltar a, no mínimo, a normalidade. E quem sabe, mais à frente, ter mais investimentos, garantindo assim um sistema de transporte de qualidade. Hoje, com essas medidas que o governador adotou, nós teremos mais ou menos aí uma economia de 1 milhão no subsídio para a Prefeitura. Ou seja, se a Prefeitura continuar pagando o que ela deveria pagar, que é os 5 milhões de subsídio, ela terá 80 ônibus a mais e pagando o mesmo valor graças a uma medida do governo do Estado. E a Assembleia Legislativa, Neyara, como vai se envolver nessa questão? Já recebeu essas mensagens, esses projetos de lei do governo do Estado e a expectativa é de aprovação rápida dessas medidas, foi o que garantiu o presidente da casa, o deputado Franzé Silva. Foi encaminhado pelo governador para a Assembleia Legislativa. Nós, que fazemos parte daquela Casa Legislativa, vamos dar celeridade para que possa, o mais rápido possível, ser colocado em prática. Chegando na Assembleia, nossas comissões técnicas já estão constituídas e nós iremos fazer a leitura em plenário e encaminhar de imediato para as comissões analisar. Bom, Elivaldo, nesses últimos dias, o que a gente está vendo aqui é que o governador Rafael Fonteles viu toda essa questão e disse assim, vou puxar para mim. Puxou para si essa responsabilidade de ser o protagonista da resolução dessa crise do transporte público. É isso que você está enxergando também? Olha, Neyara, exatamente. Ele pode não ser, assim, o centro da solução dos problemas, mas ele chamou para ele, como você bem expressou, uma interferência do governo do Estado de forma positiva nessa crise do transporte coletivo de Teresina. A Prefeitura da capital já havia feito contatos, ainda na época da gestão do ex-governador Wellington Dias, da ex-governadora Regina Souza. Demonstrou o governo sempre uma atenção em relação a esses pleitos, não ignoraram, mas demonstrou a atenção, mas não efetivou nenhuma medida. E agora o governador Rafael Fonteles baixou a caneta e de um pacote só, 3 ações importantes e que vão no cerne dos problemas que o setor de transporte coletivo de Teresina enfrenta. Tanto é que essas medidas, elas repercutiram no Palácio da Cidade. O secretário de Governo, Michel Saldanha, falou sobre o tema e como a Prefeitura recebe essa ação do Governo do Estado em relação ao transporte da capital. Todas as medidas que forem anunciadas, medidas efetivas, no sentido de tentar viabilizar uma solução rápida para essa questão, elas serão sempre bem-vindas, não resta nenhuma dúvida. É importante que o governador Rafael tenha tido essa sensibilidade, porque é um pleito que já foi solicitado pelo prefeito há um longo tempo, desde que nós recebemos a Prefeitura de Teresina, desde que o prefeito Dr. Pessoa assumiu a Prefeitura, ele tem tratado dessa questão e tem cobrado do governo do Estado uma participação muito maior. Então é natural que essa participação aconteça. Por quê? Porque existem profissionais do Estado, existem os policiais militares, oficiais de justiça, policial civil e agente penitenciário que, por força de lei, possuíram durante muitos anos o benefício da gratuidade. Além disso, tem a questão dos estudantes, que é mais do que justo que o governo do Estado entre com a participação para garantir que essa meia passagem para os estudantes ela possa se efetivar. Mas eu acredito que o governo do Estado tem uma possibilidade muito maior de ter uma participação bem maior na resolução desse problema. Bom, a gente fica escutando aqui a fala, né? E eu estou perguntando aqui para o Elivaldo. O que você entendeu nas entrelinhas aí dessa entrevista? O componente político, natural que isso ocorra, Neyara. Não vou dizer que a Prefeitura desaprove a ideia do governo, absolutamente. Tem que aplaudir, como o secretário Michel Saldanha fez, reconheceu a medida, porém, não foi digerida no Palácio da Cidade a ausência da Prefeitura nesses entendimentos diretos lá no Palácio de Karnak. Porque a gente, olha, vendo aí, vereadores, deputados, mas não tinha um representante do Poder Executivo, não tinha. Isso? Tanto é que quem deu aí a resposta de agradecimento, mas de análise, de certa forma crítica, foi o secretário de Governo, não foi o prefeito, Dr. Pessoa.
ele realmente não é, repito, que esteja reprovando a ação do governo, absolutamente. A ação é bem feita, vai ajudar. Mas a prefeitura queria estar lá dentro, ao lado do governador, discutindo, decidindo e anunciando. Isso aí é que não foi digerido no Palácio da Cidade. E, Neyara, tem política pelo meio? Tem. E é natural que tenha. 2024 está inserido nessas ações, nesse processo? Está. E não poderia ser diferente, gente. Não poderia ser diferente. Agora, o importante é que Palácio de Karnak, na questão fundamental, Palácio da Cidade da mesma forma, é que essas ações resultem em quê? Em benefícios para a população. É o que nós esperamos com a solução da crise do transporte coletivo na capital. Inclusive, Elivaldo, a gente tem informação que o prefeito ele deve se posicionar sobre essa medida, sobre tudo isso que está acontecendo. Agora, num evento que vai acontecer 8h30, daqui a pouco. A visita da ministra da Mulher. Exatamente. Vamos visitar aqui um equipamento importante que está sendo construído pela prefeitura com apoio do governo federal, a Casa da Mulher Brasileira. Sim. E lá estarão Rafael Fonteles e Dr. Pessoa, lado a lado. Será uma boa oportunidade para os dois conversarem, para conversarem de forma amena, cordial e anunciando os dois juntinhos ali, lado a lado, soluções para o problema de transporte coletivo de Teresina. Vamos ver se isso vai acontecer, né? Vamos ver, a gente mostra. Cobertura terá o evento. Exatamente. Primeiro, do equipamento importante, o equipamento importante, o investimento da Casa da Mulher Brasileira, mas esse componente político. O encontro, Rafael Fonteles e Dr. Pessoa, depois dessas ações tomadas pelo governo do Estado. Porque tem eleição em 2024, por isso que tem esse componente político forte claro. demais. Nós não podemos negar isso, fechar os olhos para essa realidade. Não podemos. Bom, Elivaldo, tem mais alguma outra informação? Já que você tocou no assunto... Estou te dando mais um tempinho aí, mais rápido, viu? Nayara, você puxou esse assunto de 2024, eu vou continuar aqui, só que falando da oposição. O Progressistas chegou a anunciar opções diversas de candidatura para o governo do Estado, para a Prefeitura de Teresina no próximo ano. A Sávia Barreto gravou ontem uma entrevista com o deputado Átila Filho, que chegou a ser citado como opção do Progressistas. Ele comentou o assunto e defendeu candidatura própria da sigla. E o candidato será escolhido com base em critérios, sobretudo de pesquisas qualitativas. Veja aí. No sentido da gente ter um candidato próprio, né? Então isso já é praticamente um consenso do nosso partido, a gente ter um candidato progressista, né? E aí nós vamos dialogar com outros partidos para que a gente possa formar uma chapa e também trabalhar nossa chapa de vereadores. E claro que quem está na política, quem é filiado, pode ser candidato. Então, não só eu como o Júlio, a Bárbara, o próprio Joel, todos que tiveram votos em Teresina, né, que tem um trabalho em Teresina, eu acho que são legítimos representantes para poder disputar. Como também o nosso presidente municipal, Aloysio Sampaio, que já é vereador por vários mandatos e conhece muito bem a nossa capital. O importante é a gente ter um consenso de candidatura própria, formar uma chapa proporcional competitiva, nos unirmos e fazermos pesquisas qualitativas para a gente possa escolher um nome que possa disputar de forma competitiva e levar essa eleição para o segundo turno. Muito coerente, né, a fala do deputado. Então você percebe, Nayara, que a eleição de 2024 não é só a imprensa que fala com muito detalhes, com fluência, os políticos também falam, né? Exatamente. E muito bem, né? Você viu aí o que disse o deputado Átila Filho sobre a estratégia do Progressistas para a eleição de 2024 da capital. E é ser para todos os municípios, piauienses não, brasileiros. O pleito do próximo ano já está na agenda e no discurso dos agentes políticos brasileiros. Elivaldo, você sabe que hoje é aniversário do Dídimo de Castro, viu? Do Dídimo, bacana, Isso. Maravilha. Então, uma data importante para todos nós. A gente vai ter o prazer de tê-lo aqui, para dar os parabéns pessoalmente, Então, viu? já vou dar um abraço nele na saída daqui, do ponto de vista, aqui na Zona Mista. Eu já estou te avisando para você não passar batida aí, já dá os parabéns. Bom, obrigado pelo aviso. Mas eu ia descobrir de qualquer forma. Importante você dizer agora, né? Tá bom, então. Valeu, Nayara. Gostei da dica. Obrigada. Depois me agradece, me ajuda também quando eu esquecer de alguém, viu? O Dídimo dispensa comentário. Então, feliz aniversário, meu amigo Dídimo de Castro. O Piauí saúda seu aniversário, vida longa e muita saúde e, claro, nossa presença sempre firme no esporte através da sua liderança e da sua competência. O meu é em dezembro, isso é quando mesmo? Para eu não esquecer. Novembro, um pouquinho antes. Novembro. 12 de novembro. Tá, tchau, tchau. Estamos dando a decidir. Tchau, vou anotar. Tchau, tchau. Obrigada, viu? Até amanhã.